Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Vejo Vantagem no Canadá. E no vídeo de hoje fecharemos a nossa série Como é que eu consegui o primeiro emprego no Canadá em um mês. Então esse é o terceiro vídeo da série. Vou falar quais perguntas me fizeram nas entrevistas de emprego, gente. Se você não assistiu os outros dois, corre assistir antes, dá uma pausa nesse. Se você não é inscrito neste canal, você é muito bem-vindo por aqui. Ative o sininho das notificações para ser avisado assim que sair vídeo novo e dê um like que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Feito? Bora lá! Então, meus amores, como vocês sabem, eu fiz algumas entrevistas aqui no Canadá, dentro desse um mês, que foi o mês de janeiro que eu tava procurando emprego. E todas as entrevistas, 100% das entrevistas, gente, lembrando que tudo que eu falo foi o que aconteceu comigo, é o meu exemplo, pode ser diferente para você, pode ter acontecido diferente para outras pessoas, tá? Então, 100% das minhas entrevistas começaram com a entrevista por telefone, tá bom? Então, eles ou mandavam e-mail, ou mandavam no chat do site que eu me inscrevi, falando para marcar a entrevista. Já querem dar uma prévia, né? Como é que você vai se virar ali na entrevista direto com o RH, porque essa primeira entrevista por telefone geralmente é com a pessoa do RH para dar aquela filtrada nos candidatos e depois, numa segunda etapa, eles marcavam entrevista no Zoom a princípio, tá? E aí, lógico, se fosse dando continuidade, teriam outras entrevistas. Mas aí sim, com o gestor da área e muito provavelmente com essa pessoa do RH que falou por telefone com o candidato, tá? Então comigo foram assim, eu fiz várias entrevistas por telefone, algumas deram sequência para entrevista no Zoom e outras não. E aí a entrevista da empresa que eu entrei depois foi seguindo para mais uma outra entrevista no Zoom e depois para entrevista presencial lá na empresa até eu receber a job offer. Ai, que momento mais emocionante, gente! Então, comigo começaram com a pergunta diga, me conte sobre você mesma, tá? Que é o famoso tell me about yourself. Eu vou falando todas as perguntas em português e na descrição vou colocar todas as perguntas em inglês para vocês já irem treinando. Então todas as minhas entrevistas começaram pedindo para eu contar sobre mim mesma. Então eu fiz um script falando, e aí, gente, não fica naquele enorme, né? Tenta ser mais sucinto. Eu falava um pouco da minha experiência de estudo, né? O meu background educacional, e depois eu falava um pouco em resumo sobre a minha experiência profissional muito focado na vaga. Então, tem que estudar a empresa, tem que abrir o site da empresa, tem que ver os valores da empresa, e aí também ver se está conectado com o que vocês querem, né? Então, eu fazia meio que um resumo para poder falar essa parte meio que resumida, e aí, lógico, se eles quisessem saber mais coisas, eles fariam outras perguntas, tá? Aí eu vou seguindo aqui com a minha colinha, porque tem algumas perguntas que eu deixei no script, mas não me fizeram, então eu vou falando pra vocês, e as que me fizeram, tá? Bom, aí tem uma aqui. Por que você gostaria de trabalhar na empresa? Só uma empresa me fez essa pergunta. Por que eu gostaria de trabalhar na empresa, tá? Como eu ouvi, o que eu ouvi falar da empresa, que eles estão avaliando se você deu uma olhada antecipadamente, né, no site, entender sobre a empresa. Se eu não me engano, foram duas empresas que me perguntaram, né? O que você sabe sobre a empresa? O que você já ouviu falar sobre a empresa? Então, acho que umas duas entrevistas me perguntaram isso. Por que eu deveria te contratar? Ninguém me perguntou. Essa pergunta ninguém me perguntou. Me diga como você trabalha sob pressão. Gente, essa quase todas me perguntaram. Repara a cachorrada. Se eu trabalho bem sob pressão, né? Ou como que eu trabalho sob pressão, para dar um exemplo de uma situação que eu trabalhei sob pressão. Então, deixem mais ou menos nesse sentido aí no script de vocês, tá? Bom, vamos lá. Outra pergunta, como você lida com os desafios e resolução de problemas? Esse também é uma pergunta muito recorrente, tá?
se você é uma boa resolvedora ou resolvedor de problemas, então para contar uma situação que você teve que resolver um problema e teve sucesso e tal. Então, deixem essa também, porque assim, eu vou falar que 70% das empresas que eu fiz entrevista me perguntaram sobre a expectativa de salário, que normalmente mais no final, em torno de 60% me perguntaram. É que algumas empresas já põem o salário lá na descrição da vaga, tá? E outras não. Então, essa, por exemplo, que eu entrei, em todas as entrevistas me perguntaram sobre a expectativa de salário, tá? E eu não sabia, de verdade, eu não sabia. Aí eu falava, pra ser honesta, eu não tenho nenhum número fixo agora pra te passar, mas eu tô completamente aberta pra negociação. Essa era a minha resposta meio que de praxe ali, porque assim, a gente não tem noção. E outra, a gente fica com receio de falar um valor e depois a vaga ser pra um valor menor e aí a gente ser descartado, né? Então acho que essa resposta eu dei, inclusive, para essa empresa que eu tô, e foi ótimo, assim, eles me fizeram uma oferta e tal, mas eu acho que vale a pena. Agora, se vocês tiverem um número já, gente, ou, sei lá, tô empregado, quero mudar de área, eu já tenho um número, né, que é muito comum na minha profissão, que a galera, que é uma média e tal, aí isso tudo bem, não tem problema nenhum falar, tá? É que não era o meu caso, era uma função, a minha função é paraplanner, uma função que eu não conhecia e várias pessoas não conheciam, porque quando eu entrei na empresa, me perguntaram lá, ai que legal, seja bem-vinda, qual que é a sua função? Eu falei, paraplanner, o que é isso? Então, mesmo dentro da empresa, não é uma função tão tradicional, então as pessoas perguntam, por isso que eu não tinha nenhuma ideia, tá? Então, bom, vamos continuar aqui sobre algumas perguntas que me fizeram na entrevista de emprego. Perguntaram também como que eu priorizo as tarefas. Isso perguntaram para dar um exemplo, né? Que eu tive, enfim, 2 chefes pediram um trabalho para fazer, como é que eu priorizei ali as tarefas, então isso me perguntaram. Escreva uma situação que você trabalhou sob estresse, uma situação estressante. E como você lidou? Também me perguntaram isso, tá, gente? Perguntaram para contar uma situação que foi mais difícil ali de resolver e como que eu lidei. Então, isso perguntaram. Na empresa que eu tô, eles perguntaram como é que eu lido, porque tem clientes mais difíceis, clientes mais fáceis. Então, eles perguntaram, e aí, como eu tenho experiência com isso, eu tentei responder, gente, do meu jeito, porque vocês sabem que meu inglês não é que maravilha. Então, né, fui ali tentando responder, sempre tentava me certificar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Senão eu posso repetir. Ai, não, a gente tá entendendo, ok, não sei o quê. Então, sempre assim. E eu percebi também que nas entrevistas, porque todo mundo fica nervoso, né? Eu ficava nervosa, a gente, por ser outra língua, a gente também gagueja, super normal. E assim, acho que uma só por Zoom que eu achei que foi mais coconilda, não a moça do RH, a gerente da vaga, que foi um pouco mais, né, assim, mais secona, mas as outras elas ficam assim, it's okay, take your time, então vai no seu tempo, tá tudo bem, eu tô entendendo. Então assim, gente, pessoal muito legal, assim, não tive nenhum problema, eles tentavam acalmar porque eles percebem que o candidato fica nervoso, tá? Bom, e aí vamos ver, o que mais que eles perguntaram? Daí a empresa que eu tô me perguntou muito sobre expectativa, assim, como que você se vê daqui 5 anos, quais são suas expectativas para o futuro? Então, a empresa que eu tô me perguntou, outras não, foi só essa que me perguntou sobre isso, tá? Pontos fortes, pontos fracos, nenhuma me perguntou, nunca perguntaram. O que te motiva num trabalho? Também não me perguntaram o que me motiva. Qual alguma experiência relevante para esse trabalho? Também não perguntaram, eu deixei aqui, mas não perguntaram. Sobre gerenciamento de tempo, perguntaram. Eles perguntam muito sobre atenção aos detalhes, se você é uma pessoa que é atenta aos... Lógico, a gente vai falar que sim, né? Mas eles gostam, às vezes, meio que no meio da conversa, você fala, olha, meu trabalho era muito focado em... Então, vocês pegam lá o que eles pedem na vaga, meu trabalho é muito focado em atenção nos detalhes, em organização, em, sei lá, priorizar meu tempo, entrega de tarefa. Então pega o que eles colocam na vaga que é importante e fala no meio do script de vocês, porque daí eles não precisam perguntar, você mesmo tá falando e já tá dando um exemplo, tá?
Essas foram as perguntas básicas, né? Então, na empresa que eu tô, eu comecei então com algumas perguntas muito básicas, se eu conhecia, já tinha trabalhado com algum sistema de planejamento financeiro, aí eu falei, né, porque eu tive o curso lá da pós-graduação, então eu tinha noção. Perguntou se eu tinha experiência na área financeira, na parte administrativa, mas dentro da área financeira. Então foi uma... Gente, sem brincadeira, acho que demorou 10 minutos a conversa, foi muito. A pessoa falou um pouco mais da empresa. No Zoom, aí já fizeram todas essas perguntas, tipo, pra me conhecer. E isso é importante vocês saberem. Na entrevista é uma oportunidade da gente conhecer a empresa também. Não é só da empresa conhecer a gente, que pode ser que você já fala com a pessoa, ou, nossa, a empresa é isso, 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 você já fala, meu, a empresa não é muito pra mim, né? Mas eu fiz entrevista sempre com 2 pessoas, então fica a pessoa do RH mais o gestor da área. Então fica 2 pessoas, né? Eu até fiquei receosa, falei, putz, vou ficar meio intimidada e tal. Mas eles acalmam a gente, assim, olha, eu não tenho o que falar, não tenho o que falar. Eles vão, não, fique tranquila, não sei o que e tal. Nessa empresa que eu tô, depois a moça do RH marcou uma segunda entrevista por Zoom comigo. Então eu fiz 2 por Zoom. Em todo o processo teve, acho que 4 ou 5 etapas. Foi bem puxado, gente. Nessa segunda, ela já foi mais específica qual era a preocupação deles em me contratar. E aí eu achei muito legal, até porque na minha cabeça já assim, bom, se ela tá se abrindo comigo sobre essa preocupação de me contratar, é porque eles realmente estão levando em consideração me contratar, né? Então a preocupação deles era, você tem muita experiência na área, que foi uma das coisas que eu contei, acho que no primeiro vídeo, gente, eu tive muito problema com isso, porque eu aplicava para vaga bem básica por conta do meu inglês, mas a minha experiência era tipo, e eu era overqualify para vaga. E ninguém me chamava para entrevista, ninguém me chamava. Sério, começou a me dar desespero. E a gente tem prazo para aplicar, para receber uma oferta de emprego, né? Então começou a me dar gastura. E aí ela me falou: a gente tá preocupada de você entrar aqui, se frustrar. Ela usou muito, a gente não quer que você desapointe, sabe? Que você se decepcione com a função, com a empresa, porque você você não vai sentir falta de atender o cliente, de ser um advisor aqui. E eu quase que falei, não, meu Deus do céu, eu quero sossego, meus amores. Eu me realizo com o meu trabalho, que só vejo vantagem como advisor, como consultora. Eu não tenho a mínima, não quero ir atrás de cliente aqui, não tenho esse skill ainda para argumentar, para falar, não tenho tanto vocabulário assim em inglês, então eu quero ficar numas funções mais administrativas aqui, e eu mexo com investimento, mas eu não atendo o cliente em si, pelo menos por enquanto, tá? Então, pra mim tá tudo certo, a minha vontade era falar isso, mas não podia, né? Aí eu falei, aí ela pegou e falou, olha, então a nossa preocupação é essa, porque no passado a gente teve uma pessoa que entrou e ela tava tendo bem, mas ela saiu logo e a gente ficou super desapontado, porque é custoso, né? Um processo de seleção, você treina a pessoa, você... Tipo, gente, eles aqui, é muito difícil eles mandarem embora, muito, gente, você tem que fazer muita merda pra ser mandado embora aqui, porque falta gente, né? Falta profissional. Então, assim, eles treinam, eles fazem tudo. E aí eu fui falando, eu falei, não, olha, eu tenho absoluta certeza, eu tô buscando vagas mais administrativas nesse momento. Eu falei, como você sabe, eu já tinha sido muito clara que eu tô estudando ainda, eu tô melhorando as minhas habilidades de comunicação. E que eu quero aprender primeiro, quero entender como é que funciona o mercado financeiro aqui. Fui falando isso, né? Quero aprender mais sobre investimentos e tal. E aí eu falei, olha, eu saí do meu país, né? Eu vim pra cá com a minha família, então queria dizer assim, não tô aqui aventurando, né, gente? Não tô aqui, né? Ai, vou entrar aqui, daqui a pouco eu tô... Não, né? Tenho uma carreira, tenho o meu nome, tenho tudo a zelar e tal. E aí eu fui acalmando, ela falou assim, ah, que bom, então tá bom, não sei o que, vou passar pros gestores e tudo mais. E aí eles marcaram a entrevista presencial, ou seja, eu tinha passado daquela etapa. Mas, gente, dá uns nervos, assim, de você tentar se expressar, sabe? Se tentar... Então eu deixei um script meio pronto, só que assim, eu não tinha ideia que ela ia me falar isso. Eu não tinha que era esse o ponto, que era esse o teor da
próxima etapa da entrevista. Então eu não tinha muito script sobre isso, sabe? Então deixem aí um script sobre quais são seus planos futuros, ou se você estiver nessa posição igual a minha, que você está aplicando para uma vaga um pouco inferior, assim, da sua experiência, e você vai começar, deixa meio que um script falando por que você tá aplicando para aquela vaga e tal, porque eles pegam no pé esse negócio de você aplicar para uma vaga que você tem mais experiência do que a vaga, sabe? Isso pega aqui. Então, acho que eles preferem até que você faça para tua vaga normal, mesmo que seu inglês ainda não seja bom, mais do que o contrário. Então, é isso. Bom, meus amores, então, eu acho que em resumo, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Ah, uma coisa importante, façam perguntas no final da entrevista. Todas, 100% me falaram. Você tem alguma pergunta que você quer fazer? Façam pergunta. Lembra que eu falei? Vocês também estão conhecendo a empresa. Então, eu acho que não fazer pergunta para eles mostra um pouco de descaso, assim, a pessoa não tá tão interessada assim em saber. Então, perguntem alguma coisa, né? Ou sobre a vaga, ou sobre alguma coisa sobre a empresa, como é que a empresa lidaria em tal situação. Também não coisa básica que você pode achar claramente ali no site, que vai falar, pô, a pessoa nem olhou, né? Mas, então, façam perguntas sim, tá? No final da entrevista. E é isso, assim, ó, sejam vocês mesmos. Eu fui muito clara dizendo que eu estou estudando, estou aprendendo, né? Que eu vim pra cá sem falar inglês e que eu tô me desenvolvendo. Eu resolvi fazer isso até pra ficar mais tranquila na entrevista. E para mim foi ótimo, né? Eles falaram que tudo bem, que ok. Para alguns lugares, dependendo, você vai aplicar, sei lá, para vendas, não vai, precisa ter uma comunicação boa, mas dependendo da vaga que você tá aplicando, tudo certo, gente, né? Então, acho que faz parte, eles estão acostumados com isso. Aqui tem muito imigrante, é um país de imigrantes, né? Então, eu acho que é isso, assim, sejam vocês mesmos. Se vocês não souberem uma pergunta, não precisa ficar inventando, que eu acho que isso é pior. Fala, olha, eu não passei por essa experiência, né? Mas tô aberto a conhecer alguma coisa assim. Então, não fiquem tentando inventar. Acho que essas são dicas que eu posso passar para vocês. E se joguem, gente, se joga, vai. Eu fiquei muito receosa, muito retraída, assim, principalmente no começo que eu comecei a aplicar, como eu falei para vocês, a primeira vez que eu procurei emprego, assim, site foi aqui. Eu conto isso nos outros vídeos, então assistam, né, para vocês entenderem o contexto. E só vai que vai dar tudo certo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí com algumas perguntas que fazem nas entrevistas. Olhem aqui na descrição. Comentem, deixem sugestões de vídeos que vocês querem que eu venha aqui falar, tá bom? E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!